Multiparentalidade, este é o tema do Via Justiça de hoje. Nossos convidados, o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Supremo Tribunal Federal fixou recentemente uma tese inovadora sobre multiparentalidade, que traz importante mudança para o direito de família. Desembargador Pedro Aleixo Neto, qual é a tese do STF e quais os efeitos jurídicos dela em linhas gerais? Bem, eu poderia dizer que, em linhas gerais, a tese ela vem reconhecer um princípio que já vinha sendo sustentado pelos juristas da área de família, que é a valorização da paternidade socioafetiva sobre a paternidade biológica. Então, ao se definir a paternidade de uma pessoa, especialmente quando se trata de um menor, você vai, então, premiar aquelas relações existentes entre o pai e o filho, aquelas relações socioafetivas, aquelas relações que realmente contam para a criação daquela pessoa, em detrimento da genética, em detrimento da simples biologia, não é? Em termos mais simples para que se entenda, não é? Existe um ditado popular: pai é quem cria. Então, é dentro dessa tese que o Supremo está avançando nessa jurisprudência. Qual a análise que o senhor faz, doutor Rodrigo, sobre essa tese fixada pelo Supremo? Pois é, foi muito importante essa decisão do STF no mês passado, porque foi a coroação de todo um movimento doutrinário que trouxe para o mundo jurídico o afeto, portanto, como valor jurídico, valor e princípio jurídico, né? E o que o STF disse, na verdade, olha, existe a paternidade socioafetiva que pode conviver ou não com a paternidade biológica, né? E que os laços de sangue, ou seja, a genética por si só, não é suficiente para definir a paternidade. A grande importância é que tinha ainda alguns juízes, alguns doutrinadores que resistiam a essa ideia de que o afeto é um princípio jurídico. Aí foi a consagração desta nova concepção para o direito de família. É importante a gente definir para o telespectador, desembargador, a diferença entre multiparentalidade e parentalidade socioafetiva. Bem, a multiparentalidade ela vai aparecer a partir do momento em que, no superior interesse da pessoa, especialmente quando você trata aí de menor, você possa lançar na certidão de nascimento tanto os pais biológicos quanto os pais socioafetivos, não é? Então, pode parecer estranho que numa certidão de nascimento a pessoa apareça lá com dois pais, não é? Não, hoje você pode ter a multiparentalidade. O que seria isso, então? Não é? Você reconhece, além do vínculo biológico, não é, o vínculo socioafetivo, ou seja, a paternidade de quem teve realmente aquela criança e a paternidade de quem criou aquela criança. Doutor Rodrigo, a multiparentalidade, ela pode ser considerada um efeito da parentalidade socioafetiva? Sim, a parentalidade múltipla, né, ou pluriparentalidade, ela é exatamente isso. Ela vem em consequência da paternidade socioafetiva, mas não apenas da paternidade socioafetiva. Por quê? Porque a multiparentalidade, ela decorre de, por exemplo, o padrasto que criou, o marido da mãe que criou o filho cujo pai tinha morrido ou tinha abandonado e ele se tornou pai. Mas também tem uma outra situação que aí entra um conteúdo moral que é mais difícil das pessoas entender, que são as famílias ectogenéticas, ou seja, as famílias
que se constitui por inseminações artificiais. Duas mulheres que tiveram, essa foi a primeira decisão do Brasil, porque nós já temos várias decisões de multiparentalidade no Brasil. No Rio Grande do Sul foi a primeira delas, em que duas mulheres quiseram ter um filho e conseguiram um amigo que doou o material genético sob a condição de que ele também seria pai. E aí ele tornou-se pai e o tribunal autorizou. Então nós temos a multiparentalidade, né? Então tem um pai e duas mães, em decorrência dessas inseminações artificiais, e as outras que são mais comuns, já tem mais de 20 decisões no Brasil todo, que são desses pais socioafetivos que se tornam pais e que se somam ao pai biológico. Então, só para a gente entender melhor ainda, o STF reconheceu juridicamente a parentalidade socioafetiva. Mas, doutor Pedro, esse reconhecimento já estava afirmado nas decisões das instâncias inferiores, não estava? Eu costumo dizer que o direito de família, não é, e falo aqui, embora seja desembargador do civil privado, não é, eu continuo sendo juiz de família, que depois de 14 anos a gente não larga a paixão pela matéria, né? O direito de família ele vem antes da legislação. A jurisprudência, ela espelhando a doutrina, não é, e espelhando especialmente, muito importante na área da família, os costumes, não é? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui. Então, primeiro, as instâncias inferiores vão acolhendo as mudanças que ocorrem na sociedade, contempladas na doutrina e depois contempladas em decisões judiciais. E as instâncias superiores, em um segundo momento, vão reconhecendo aquelas mudanças e, por fim, a legislação as consagra. Posso dar um exemplo, o caso da união estável. Não é? Na década de 70, você não tinha direito algum nesse tipo de relação. Na década de 80, não é, a mulher que vivia em união estável e era erroneamente chamada de concubina, tinha direito à indenização por serviços domésticos. E depois, no Código de 2000, antes, quer dizer, a legislação da época do Itamar e depois do Fernando Henrique, consagrou a união estável e o Código de 2002 a concretizou. Então é sempre assim. O STF inovou ao admitir a pluralidade de vínculos parentais. Eu pergunto ao senhor, doutor Rodrigo, por que se diz que a decisão do STF surpreendeu a doutrina especializada? Por que a doutrina não previa isso ou previa? Nós já prevíamos isso, tanto que o embasamento, a sustentação dos votos de todos os ministros foi baseado nos livros desses doutrinadores, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, os nossos livros, foram eles que deram as bases para isto. E o que foi bom é que ele consagrou aquilo que nós já vínhamos lutando, foi a consagração de uma luta histórica, né? Porque, como o desembargador Pedro disse, a maior fonte, completando o que ele disse, que a principal fonte do direito são os costumes. Então, os costumes vêm fazendo assim e quebrando paradigmas. O paradigma maior que se quebrou agora é dizer que eu não tenho só um pai e uma mãe, eu posso ter mais de um pai e mais de uma mãe, e o registro de nascimento tem que traduzir essa realidade. Agora, o telespectador quer saber, então quantos pais e quantas mães eu posso ter? Bom, pelo menos uma biológica, né? Eu acho que não tem, acho que a ciência ainda não descobriu uma outra hipótese, né? Não é? E um outro socioafetivo, né? Enfim. E o que a realidade disser, né? Exatamente, Hoje a realidade é essa, né? Tem assim, porque tem gente que sempre teve dois pais, né? Um que criou, o outro que era mais afastado, e às vezes o pai e até a mãe. Tem gente que tem duas mães e não tem um pai, é o que a realidade vai dizendo. Algumas pessoas ficam apavoradas que a família está em declínio, está em crise, não é nada disso. A família é eterna e ela vai, por ser da ordem da cultura, ela vai transcendendo a sua historicidade e arrumando e se adaptando a essas novas relações. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre multiparentalidade. Agora é possível juridicamente ter mais de um pai ou mãe no Brasil. Participam do programa o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Desembargador Pedro, qual é o fundamento da multiparentalidade? Como foi o processo de valorização desse conceito? A história de construção do conceito de multiparentalidade? Bem, como eu disse, a multiparentalidade ela vem no sentido de valorizar a paternidade socioafetiva, não é, sobre a paternidade biológica. Por quê? Porque é exatamente a paternidade socioafetiva que vai reconhecer aqueles laços de criação entre quem cria e quem é criado, entre pai e filho. Muitas vezes, o laço biológico, sem uma convivência, sem a criação, não representa absolutamente nada. Então, essa tese ela vem exatamente valorizar, como eu já disse, aquela ideia de que pai é quem cria, não é? Pai não é quem simplesmente tem o laço genético. É quem dá amor, quem dá carinho, quem dá afeto, quem dá educação, não é? Quem educa, quem transmite os valores. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte para ouvir a população sobre o assunto. A partir do momento que os pais, que as pessoas assumiram aquela obrigação de criar um outro ser, eles devem assumir, sim, os mesmos deveres e também ter os mesmos direitos. Se a mãe consentiu o registro, igual no meu caso, se ela consentiu o registro do pai registrar a criança, sim, a criança tem direito de ter um pai, independente dele ser biológico ou não. Eu acho que os pais de criação não têm obrigação de pagar a pensão alimentícia. Eu creio que ele vai ter essa postura, né? De independente de qualquer coisa, ele vai ter como filho. Então, obrigação de pai, se caso houver separação, eles pagar a pensão também. Isso varia muito com a criação, a resposta que um filho vai dar. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é filho de criação e, infelizmente, ele disse que só está esperando o pai falecer para ele se apoderar dos direitos que foi concedido a ele. Aí eu já acho injusto. Hoje o conceito de família é muito mais complexo, muito mais profundo. Então o importante é que essa família se desenvolva em todos os aspectos, né? Econômicos, afetivos, psíquicos, né? e sociais também. Doutor Rodrigo, a opinião do senhor sobre a fala popular, mas também como definir a complexidade da multiparentalidade? Pois é, a multiparentalidade, se a socioafetividade já é complexa, já é uma questão nova para o direito, muito mais é a multiparentalidade. Até porque tem um outro lado da história. Por exemplo, isso começa a dar medo em padrastos que criam os filhos, filhos da sua atual mulher. Porque aí tem um limiar nisso aí, qual o momento em que ele se tornou pai. Para que ele se torne pai, tem que ter a vontade de se tornar pai, porque senão ficou muito perigoso ser padrasto e criar filhos da atual mulher. Mas o conteúdo aí se ele exerceu funções de pai, é como se fosse uma adoção, né? A adoção milenária, Instituto da Adoção, é a consagração desse princípio da afetividade. Tanto que a paternidade, ou não só a paternidade, mas a maternidade, por isso a gente fala parentalidade socioafetiva, ela é de 3 ordens. A paternidade socioafetiva, a adoção é uma categoria da paternidade socioafetiva, as famílias ectogenéticas, ou seja, que fez inseminação artificial, e essa da posse de estado de pai ou de filho, ou seja, aquele que criou, é aí que nasce propriamente a afetividade no seu sentido estrito. Tem que ver em cada caso, se tornou pai de verdade ou não, se foi só o padrasto, mas é uma questão que é nova ainda para o direito, está ainda em evolução. Mas a grande importância disso é que o Supremo Tribunal Federal, no mês passado, ele consagrou e disse, existe a paternidade socioafetiva, em algumas situações até paternidades concomitantes, ou seja, multiparentalidade. Doutor Pedro, a opinião do senhor sobre a fala popular, uma fala ali me deixou preocupado. É aquela questão, você está esperando morrer para pegar o dinheiro. Quer dizer, como é que vai ficar isso? O afeto vai diminuir? O senhor acha que haverá uma corrida ao judiciário atrás de heranças, como disse aquele cidadão?
Bom, o fato é que a paternidade gera o direito sucessório, não é? Então, uma vez reconhecida essa paternidade, ela vai gerar, sim, esse direito. Ainda que os motivos, não é, desse herdeiro não sejam os mais nobres. Agora, me chamou a atenção um senhor que colocou, que conhece um caso em que a pessoa registrou um filho que não era seu. Ora, isso é muito importante deixar claro. Você registrar como seu, não é, o filho que não seja realmente seu, isso é crime, previsto no Código Penal. E não se confunde com paternidade socioafetiva. É o que eles chamam de adoção à brasileira, não é? Eu, como sou muito nacionalista, prefiro dizer adoção à mexicana, né? Eu não gosto muito desses termos, não. Agora, é muito comum quando a gente chega, não é, na vara de família e vê que o sujeito quer desconstituir uma paternidade, porque no momento em que ele se casou com a mãe daquela criança, não é, ele falou, não, eu vou assumir o seu filho e vou registrá-lo como meu. Isso é crime. Não pode. E depois, futuramente, briga e para se vingar daquela mãe, falou o seguinte, vou cancelar a paternidade sobre seu filho. Não é? E ele chega na justiça trazendo esta informação e acaba se denunciando. Não é? Quer dizer, ele cometeu um crime que foi dar como sua, não é, paternidade alheia. Isso não se confunde com paternidade socioafetiva. A paternidade socioafetiva, ela nasce como situação de fato e depois é reconhecida pelo direito. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Via Justiça é a multiparentalidade. O STF inovou e decidiu que é possível juridicamente, sim, ter mais de um pai e mãe no Brasil. Participando do programa, o desembargador Pedro Aleixo Neto, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Doutor Rodrigo, eu volto na questão sucessória, né? A dúvida que se coloca, o filho terá duplo direito à herança, ou seja, a herança tanto do pai biológico como do pai socioafetivo. Isto não seria uma injustiça em relação aos irmãos socioafetivos? Sim. Não, quem tem dois pais decorre daí os mesmos direitos dos outros filhos. Ele vai concorrer naturalmente com os outros irmãos. Quem tem dois pais ou tem duas mães vai receber em dobro. Ele teve o privilégio na vida de ter dois pais ou de ter duas mães. Portanto, os direitos são os mesmos. Não há exclusão de direitos. Claro que em alguma situação, se detectar que alguém faz essa reivindicação puramente patrimonial e não na base do princípio da afetividade, aí pode-se repensar se ele teria direito ou não. Mas, em princípio, ele terá as duas heranças. E como que o senhor vê isso, doutor Pedro? O senhor acha que é justo com os irmãos socioafetivos? Eu concordo com o doutor Rodrigo perfeitamente. Agora, na hipótese do que a gente chama de indignidade, não é? Que é a justificativa, ou seja, o fundamento para a deserdação, né? Então, você poderia rever isso. Quer dizer, por exemplo, o abandono material ou até mesmo não é, assistencial do pai necessitado ou idoso por esse herdeiro presuntivo, esse herdeiro potencial, não é? Então, você teria aí uma das hipóteses de deserdação, não é? Então, agora, presentes os laços socioafetivos mantidos, não vejo por que ele ser recusado. É interessante, né, desembargador, esse conceito de dignidade, que é
o marco da Constituição, ele também o seu oposto à indignidade, que a gente começa a retomá-lo nessas novas questões que ainda não têm respostas, porque todas essas questões são muito novas. Então, o contrário da dignidade, que é a indignidade, ela é um elemento que pode caracterizar a exclusão da herança ou até mesmo a exclusão da pensão alimentícia. Os senhores acham, então, que após essa confirmação dessa tese do Supremo, ainda será preciso construir toda uma legislação para regularizar, por exemplo, guarda compartilhada, de quem vai educar a criança? Como que se resolverá o poder familiar nesses casos? Eu acho que, como disse o doutor Rodrigo, acertadamente, cada caso vai ser um caso, não é? Então, por exemplo, o Código de 1916, que, pasmem, vigorou no Brasil até 2002, considerava uma das hipóteses de deserdação a conduta desonrosa da filha solteira na casa paterna. Ora, o que é isso? Em 2002, isso estava valendo. Então, evidentemente que a jurisprudência, a doutrina, não é, tem que aparecer aí para temperar essa situação e, caso a caso, interpretar a lei em busca da melhor justiça. O Instituto Brasileiro de Direito de Família já apresentou um projeto de lei que se chama Estatuto das Famílias, que inclui todas essas categorias. Esse projeto de lei, é bom não se confundir com o Estatuto da Família, que é um projeto de lei restritivo e que exclui direitos, que está na Câmara dos Deputados. Ele inclui essas formas de família e ele é mais principiológico e está no Senado tramitando e que, se for aprovado, ele vai abarcar todas essas questões. Mas para essas atuais e outras que virão, porque a vida é muito maior do que o direito, a doutrina e a jurisprudência, e especialmente a jurisprudência, que vem construindo esse novo direito de família para esses novos casos. Né? Uhum. A gente está chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais do desembargador Pedro Aleixo Neto. Bem, agradecendo mais uma vez o convite, a oportunidade de ter estado aqui com vocês, o que eu concluo é isso. O direito de família, ele reflete os costumes da sociedade, não é? A jurisprudência colhe esses costumes, não é? Em primeira instância, depois chegamos à Suprema Corte e, finalmente, a mudança da legislação para atender à nova realidade social. Então, a multiparentalidade, não é? Ora reconhecida pelo Supremo, é indiscutivelmente mais um passo em direção à modernidade da nossa sociedade, ou à modernização da nossa sociedade. O senhor agora, doutor Rodrigo? Pois é, as famílias, não só as famílias conjugais, com as famílias simultâneas, mas as famílias parentais, que é o tema de hoje, né, que inclui a multiparentalidade, o STF, ao consagrar essa possibilidade, ele veio dizer aquilo que já existia há 2000 anos atrás, que foi não a primeira, mas a mais conhecida família socioafetiva, que era a família de Nazaré. Jesus, por exemplo, não era filho biológico de José, né? Mas ele foi o pai socioafetivo, ele adotou. Então, essa realidade, ela não é nova, apenas estamos dando novos nomes para essa realidade. Demorou mais de 2000 anos para mais de 2000 anos, mas estamos aí, né, com o exemplo, de novo, da família de Nazaré. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Nosso e-mail, viajustiça@mages.com.br, e até o nosso próximo encontro.